Saudações, meu irmão, minha irmã. Nesse vídeo falaremos sobre a importância de Maria na Igreja de Jesus Cristo. Vamos começar recitando o Evangelho e escutando a palavra do Evangelho que ele nos tem para ensinar. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que havia tirado a água das talhas. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse foi o primeiro sinal de Jesus, e fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Meu irmão, havia um casamento. Então Jesus se sentiu atraído para ir a essa festa. Caná era uma pequena vila da Galileia, certo? Então a gente deve entender, Caná era apenas uma vila, ou um vilarejo, como uma cidadezinha pequena, um interiorzinho, um povoado. E Jesus foi convidado a esse casamento. E os casamentos, no tempo de Jesus, eram comemorados 7 dias. Era muita festa. Primeiro ponto: faltar vinho. O vinho era tão importante, com funções tão significativas no convívio social e na vida toda, que os antigos até pensavam que ele era uma criação dos deuses. Então, acabar o vinho era como se tivesse perdido a graça da festa. Em outras palavras, é o mesmo que acabasse a festa, certo? Então, se acabasse o vinho, acabava tudo. E Maria, preocupada, ela foi ter com Jesus falar a respeito disso. E Jesus, ao receber Maria, falar com ele, ele disse: Eu ainda não estou pronto, minha hora não chegou. Talvez ele pensasse que ainda não era o momento, enfim. Mas por que ela foi até Jesus? Ela foi até ele porque sabia quem ele era e o que ele podia realizar. Por isso ela foi ter com ele. E de repente Jesus pede para encher as talhas, pois havia talhas. As talhas eram como se fossem uns potes onde os judeus guardavam água para a purificação. Maria diz: Fazei tudo o que ele vos disser, o que ele mandar. Nisso Jesus entende que chegou sua hora. E Jesus manda encher as talhas de água para retirar e levar ao mestre-sala. O mestre-sala era ele quem dirigia o cerimonial das recepções e dos banquetes do Paço Real. Assim como noutros atos solenes, embora fosse o chefe de todos os serviços. Ele experimenta, ele quem convida, ele sabe quem são as pessoas
em lustres, e de repente esse vinho é chegado até ele e ele prova do vinho para saber se realmente era um vinho agradável ao paladar. E veja o que ele diz: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Era costume dele servir primeiro o vinho bom. Porque quando serviu o vinho bom, o povo já embriagado, o menos bom, eles não iam sentir a diferença, porque já estavam embriagados. Então Maria foi a primeira discípula de Jesus. Essa é a importância dela na igreja de Jesus Cristo. Maria foi a primeira discípula. Maria sabia quem era Jesus e o seu potencial como filho e próprio Deus. Quando ela disse, eles não têm mais vinho, era como quem dizia a seu filho, eles não sabem o que fazer. E agora? Acabará a festa? Mandar os convidados embora? Não, isso seria uma vergonha aos donos da festa. Mas Maria sabia quem poderia resolver, quem poderia ajudar, quem poderia salvar a festa. Por isso ela pede a seu filho, por aqueles que não sabem o que fazer. Veja, amigos, quantas vezes na nossa vida a gente não sabe o que fazer. E nós, por isso, é que recorremos a Maria, porque ela é a mãe de Jesus. E Jesus responde: o que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Como quem diz, será que aqui é o lugar? Será que já estou pronto para mostrar ao mundo o meu poder? E Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. Maria acreditou, pois sabia quem Jesus era e que Jesus estava pronto, que ali era a hora de revelar quem ele era e quem ele é, que é Deus. Essa intervenção de Maria, meus amigos, é para mostrar que ela tem esse carinho com seu filho, mostrando a autoridade de mãe, né? Faça por mim, filho. E Jesus, como um bom filho, faz e salva o casamento. Do mesmo modo, Jesus salva a nós, se a gente pedir, também por intercessão de Maria. Meus amigos, no Gênesis, Eva foi a mãe dos morrentes, quando pediu para o primeiro homem, Adão, comer do fruto, a desobedecer a Deus. Mas Maria, mãe de Jesus, é a mãe dos viventes, quando pede para Jesus salvar o casamento. É como se pedisse para salvar a todos nós, a nossa festa, que é a nossa alegria. Quando a gente está triste, é como se acabasse o vinho. Pedimos a Maria, pede a Maria para ela vir interceder por nós. Maria, a nova arca da aliança, onde continha as tábuas da lei. Quem é Jesus? Jesus é o Santo dos Santos, é Deus, é aquele que é a nova lei. Por isso, Maria é chamada santa e sagrada, porque dentro de Maria, da sua arca, seu ventre, continha as tábuas da lei, o próprio Deus. Sendo assim, Maria é sagrada, é santa, pois contém o Santo dos Santos. Maria é a arca da aliança. No Antigo Testamento, os judeus, eles transportavam a arca e levavam até o palácio real, como de Davi, porque era como se levasse Deus à casa de Davi, Deus à casa dos judeus. E Maria é essa nova arca, é ela que leva Jesus à minha casa, à tua casa, à casa dos nossos amigos. Essa é a importância de Maria, é levar Jesus a quem precisa, levar Jesus àquela festa que
acabou, aquele vinho que acabou. E levar Jesus àquele momento que o vinho acaba. E ela pede por todos nós e pede para Jesus que não nos deixe acabar o vinho. E Jesus, como um bom filho, atende. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e louvado seja Maria Santíssima.